Olá, querido, graça e paz, Pastor Ronaldo Costa por aqui. Estamos gravando esta videoaula sobre o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Então, nós começamos a semana passada, fizemos uma live ao vivo e hoje nós vamos concluir o capítulo 11 falando das duas testemunhas e alguma coisa da sétima trombeta. E nós vamos fazer um vídeo rápido e aí semana que vem nós voltamos ao vivo com a nossa live e vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Vamos falar dos dois arrebatamentos, né? Vou provar para vocês biblicamente que vai haver um rapto, um arrebatamento antes da grande tribulação e vai ter o arrebatamento que nós conhecemos aí, que será depois da grande tribulação. Mas isso a semana que vem, quando estivermos aí estudando sobre o capítulo 12 de Apocalipse. Então nós vamos falar sobre os dois arrebatamentos aí, te dá prova bíblica sobre o arrebatamento. Hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas, tá bem? Apocalipse capítulo 11, versículo 3 até o versículo 6, diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Então, o capítulo 11 de Apocalipse fala sobre essas duas testemunhas, que serão levantadas nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Você sabe que a grande tribulação é uma referência referente à 70ª semana de Daniel. Tivemos as 69 semanas, falta cumprir a 70ª semana, que são semanas de anos, serão 7 anos. E essas semanas de anos, 7 anos, chamadas de tribulação e grande tribulação. Ela será dividida em duas partes. A primeira parte é o acordo do anticristo, o acordo de paz do anticristo com todas as nações, inclusive Israel. E a segunda parte vai ser quando vai ser derramado juízos, e é quando o anticristo quebra o acordo, e aí começa uma perseguição generalizada contra os judeus e contra a igreja. E durante esse período, exatamente no final da última semana, né, na metade da última semana, nos 3 anos e meio finais, acontecerá a aparição dessas duas testemunhas, que a teologia fala muito, ensina muito sobre isso, e o que eu quero mostrar para vocês é quem são essas testemunhas, qual é o propósito delas, é isso que a gente quer mostrar para você aqui hoje. Bom, o fato de serem duas é justamente porque o testemunho de um só não tem validade. Então, por isso que são duas testemunhas. Amém? A prova de quem são essas duas testemunhas. Se falou muito aí a teologia, e muitos falam, alguns estudiosos falam, que seria Enoque e Elias, porque os dois não provaram a morte. Algumas frentes teológicas descartam Moisés, porque Moisés morreu, né? Provou a morte, e isso fica claro quando o corpo dele é disputado no livro de Judas. Então Moisés provou a morte, então algumas linhas teológicas concluem que é Enoque e Elias. Mas eu vou te provar que não é Enoque e Elias, e sim Moisés e Elias. Ok? Então, qual é a prova que nós temos? Está lá, em primeira prova, em Marcos capítulo 9, versículo 4, que diz: E apareceu-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Então, no Monte da Transfiguração, quem aparece é Moisés e Elias. Sendo que Moisés, naquele momento da aparição, na transfiguração, representa a lei, e Elias representa os profetas. Então, são essas duas representações aí que apareceram no Monte da Transfiguração junto com Jesus. Elas serão luzes alimentadas pelo Espírito Santo durante o período do seu ministério aqui na Terra, e no meio das trevas da grande tribulação elas serão luzes. Então serão como 2 candeeiros que estarão aí iluminando as trevas que haverá sobre a Terra.
Elas estarão vestidas de saco de cinza, que é uma vestimenta fúnebre, né? Uma vestimenta de morte, para anunciar aos moradores da terra que, se não se arrependerem, grande morte virá sobre eles. Até porque 1/3 dos homens nessa época morrerá. Qual é o propósito das duas testemunhas? Quem ouvir as testemunhas deverá se afastar do anticristo. Eles vão justamente alertar o mundo, alertar as pessoas sobre as consequências de aceitar de aceitar o pacto, de aceitar a aliança com o anticristo. Então, desestimular as pessoas de aceitar essa aliança. Então, vai haver uma revolta generalizada do anticristo e dos seus adeptos, né, contra as duas testemunhas. Mas muitas pessoas de bem, elas vão se irritar, elas vão ficar também iradas, por quê? Porque ele estará mostrando a verdade para elas e é uma verdade que muitas delas não gostariam de ouvir. Então, todo mundo vai estar adorando o anticristo. E aí as duas testemunhas vai estar pregando contra isso. Então, muitas pessoas aí vão ficar preocupadas e vão se indignar por estar ouvindo aquilo, e vão se levantar contra as duas testemunhas também. As pessoas só vão entender, né, que o anticristo é a besta quando ele quebrar aliança e os judeus os expuserem. Isso está registrado lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz: quando, pois, vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, eles só vão entender quando o anticristo quebrar a oferta, reter o sacrifício, parar o sacrifício. Eles vão entender que ele não é Deus, que ele não é Cristo, e vão entender que ele é anticristo, que ele é antideus. Aí só assim que eles vão entender. Mas aí para muitos será tarde demais, para muitos já se tornaram adeptos, já fizeram aliança com o anticristo, já receberam o sinal da besta. Mas muitos só vão perceber nesse período aí, quando ele cessar o sacrifício, como está em Daniel. O que vai acontecer com elas? Está lá em Apocalipse capítulo 11, verso 7, diz assim: quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, os vencerá e os matará. Então, as duas testemunhas serão mortas, né? O anticristo vai prevalecer contra elas e vai conseguir matar as duas testemunhas. Tá ok? E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam enterrados. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado, né, os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou nele e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Observe bem, querido, que o anticristo vai prevalecer e quando o povo vê eles mortos, né, as duas testemunhas mortas, eles incomodou muito, né, a pregação deles trouxe muito incômodo, trouxe muito importúnio, né, se tornaram muito importunistas em falarem a verdade, atormentou muita gente com as verdades dele. E eles ficarão mortos por 3 dias e meio na terra. Então serão mortas, expostas publicamente, haverá festa pela morte delas e ressuscitarão aos olhos do mundo e ficarão de pé. No final dos 3 dias e meio, eles ressuscitarão as duas testemunhas. Uma outra prova de que as duas testemunhas Moisés e Elias está justamente no capítulo 11, versículo 3, que diz assim, ó: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Quem é que tem poder de fazer, que fez isso já acontecer na Bíblia? Foi Elias. E devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu para que não chova. Elias, nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Né? Quem fez isso? Moisés. E para ferir a terra com toda sorte de praga. Quem fez isso? Moisés. Então, são essas provas bem claras aqui, bem explícitas aqui, que confirmam que as duas testemunhas é mesmo Elias e Moisés. É importante eu passar isso antes de nós continuarmos aqui, tá? Então, as duas testemunhas serão mortas,
ficarão expostas publicamente na praça, chamada Sodoma e Gomorra. Vai haver festa mundial pela morte delas, e depois, no capítulo 12, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, subi para aqui, ou seja, então elas ressuscitam no final dos 3 dias e meio, e são tomadas para Deus, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos a viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. Ok? Quando ocorrerão essas coisas? A morte, a ressurreição, o arrebatamento fazem parte do testemunho e deve ocorrer dentro dos 1260 dias. O arrebatamento deve ocorrer no último dia, que será o mesmo dia em que Jesus descerá à terra. Ok? Mas nós vamos falar disso aí nos próximos vídeos. Nós vamos falar mais detalhadamente. Hoje eu queria gravar esse vídeo curto aí para você, para falar sobre as duas testemunhas, para que você se intere, e nós vamos falar no próximo vídeo aí também curto, nós vamos falar sobre a 7ª trombeta. Amém? Então nós vamos publicar esse vídeo, estamos publicando esse vídeo agora, e depois vamos publicar um falando sobre a 7ª trombeta. E aí sim, a semana que vem a gente retoma aí com a nossa live ao vivo para falar do capítulo 12, que vai falar sobre o dragão, que é o diabo, sobre a mulher, que é a igreja, sobre o filho varão, que são os vencedores. Então, quinta-feira que vem nós estaremos ao vivo aí na live para falar sobre essas importantes revelações da palavra de Deus no Apocalipse. Amém? Então, eu quero que você medite nisso, quero que você fique atento a isso, o que Deus tem proposto para você, e nós continuaremos no próximo vídeo aí, tá? Fique atento aí, eu vou mandar o link para você assistir este vídeo que fala das duas testemunhas. Depois nós falaremos aí da 7ª trombeta, e estaremos publicando aí alguns vídeos para falar de todo o Apocalipse. Tem revelações profundas para você. Não perca, acompanhe-nos, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, mande para os seus amigos, para que nós possamos estudar junto a palavra de Deus, e principalmente o livro do Apocalipse. Bom, Deus te abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor.